aí, pessoal? Tudo bem? Bom, durante a Copa América isso acabou passando talvez despercebido aí de muita gente, ou pelo menos aí do acompanhamento da mídia nacional, que a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro continuaram em andamento. Não teve parada. A parada foi só para a Série A e B e para a Copa do Brasil. Então, com isso, a Série D já está nas suas fases decisivas. E neste fim de semana foram definidos os 4 times promovidos para a terceira divisão do ano que vem. Brusque de Santa Catarina, Ituano de São Paulo, Jacuipense da Bahia e Manaus do Amazonas. Aqui eu queria fazer um vídeo especial sobre a promoção do Manaus, que na verdade tem alguns elementos especiais, sobretudo a forma como ela aconteceu aí no jogo decisivo contra o Caxias. Uma vitória por 3-0 do Manaus, revertendo uma vitória caxiense por 1-0 no Rio Grande do Sul, diante de 44 mil pessoas na Arena da Amazônia. Um público aí que chama atenção aí pela forma como houve uma mobilização muito grande entre os manauaras para empurrar o Manaus, inclusive com muita gente que tradicionalmente se identifica como torcedor do FAST, do São Raimundo, do Nacional, do Rio Negro, e eventualmente até de outros clubes aí de Manaus, o América, o Sul América, todo mundo se unindo aí para torcer pelo Manaus, aí, pelo futebol amazonense. E deu certo, o Manaus conseguiu subir e muita gente ficou bastante animada. Eu até coloquei nas minhas redes sociais uma pergunta aí, querendo entrar em contato aí com pessoas de Manaus. Eu também falei diretamente com algumas aí que eu conheço aí, para sentir um pouco como estava o clima aí antes de fazer esse vídeo. Mas uma coisa que me chama atenção é assim, ó, dá pra ver que eu tenho simpatia pelo futebol do Amazonas. Aqui eu tô com 3 camisas, aqui tem ainda do Iranduba que tá no armário, aqui não peguei aqui pra esse vídeo. E não tem a do Manaus, não tem a do Manaus nesse caso. Sobre como que estava a situação do futebol do Amazonas aí com essa promoção do Manaus, como todo mundo estava encarando isso. Porque eu acho que essa promoção do Manaus com 44 mil pessoas na Arena da Amazônia pode ser uma coisa interessante, mas pode ser que acabe não virando nada, e essa é a grande preocupação. Eu acho que esse é um bom momento aí para o futebol do Amazonas ver uma oportunidade. Tá? É uma oportunidade que pinta com essa promoção do Manaus. E qual que é essa oportunidade? Bom, eu já estive em Manaus, já estive no Amazonas, e até conversando com pessoas ali, é muito nítido que assim, essa história de que às vezes as pessoas de lá não gostam de futebol, tudo é uma grande balela, né? As pessoas em Manaus são fanáticas por futebol, adoram futebol ali, tô falando aí até pelo meu lado do trabalho no Desimpedidos. É impressionante, por exemplo, como o público do Desimpedidos é gigantesco em Manaus, é muito fora da curva. A penetração do canal lá em Manaus, e muita gente inclusive até chegou a me reconhecer lá pelo Desimpedidos e veio me abordar tudo. É uma coisa muito forte e é impressionante também, até conversando com as pessoas de lá, que é óbvio que os times de grande torcida, que as pessoas se identificam mais como torcedoras, são os grandes clubes do Rio e em menor escala os de São Paulo. Né? Como acontece em muitos centros do país. Então, Flamengo, Vasco, principalmente, são os clubes mais populares. De Manaus, aí também tem uma torcida razoável de Corinthians, São Paulo, Botafogo, Fluminense. Como muita gente já imagina. Mas é muito comum quando você conversa com alguém de Manaus ali, você pergunta, e local? Mas tem algum time local? E todo mundo se identifica com algum time local também. Claro, não tem aquele apego, não tem aquele, talvez aquele acompanhamento tão fervoroso quanto tem com o futebol de Rio e São Paulo, mas tem, as pessoas se identificam com o time local, elas têm alguma raiz. Existe uma raiz clubística local ali com as pessoas se identificam, mas é uma raiz que às vezes não consegue se firmar por falta de motivação para isso. Os clubes são fracos, os clubes não conseguem ser competitivos de forma nacional, os times nem têm um calendário muito grande, o campeonato amazonense acaba sendo um campeonato pequeno, até por questões geográficas. É um campeonato que, por exemplo, fica muitas vezes fechado em Manaus e algumas outras cidades, como Manacapuru, com Princesa de Solimões, alguma coisa assim. Teve uns anos atrás o Grêmio Coariense de Coari, mas tinha que pegar avião, ou então dias de barco, era complicado para burro, o time acabou não tendo dinheiro para se manter, até chegou a fazer boas campanhas no Campeonato Amazonense quando estava com dinheiro da Petrobras ali, por causa de uma refinaria.
mas não conseguiu se manter por muito tempo. Então, na verdade, o campeonato acaba sendo muito fechado em Manaus e um ou outro aí time que fica na região. E com isso acaba não tendo também tanto por onde crescer. O campeonato é curto, o campeonato ocupa um pedaço muito pequeno do calendário e os times não conseguem se consolidar num cenário maior, né? E depois que o futebol brasileiro se nacionalizou mais, campeonatos brasileiros mais bem organizados, tudo, a partir do final dos anos 80, o futebol amazonense acabou minguando, né? Esses grandes times de Manaus, sobretudo o Nacional e o Rio Negro, que eram as duas grandes forças ali do estado até então, que disputavam o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, naquele formato antigo de vários clubes, foram perdendo força, perdendo espaço, não conseguiram ter a relevância que os times do Pará têm com o Remo e Paysandu. Mas existe sim uma conexão, ainda que muito tênue, entre o torcedor de Manaus e os times locais. E o futebol de Manaus precisa dar um jeito de fazer com que essa conexão aumente. Ter o Manaus na Série C é uma dessas possibilidades. Por quê? Porque o Manaus na Série C, com essa promoção, com 44 mil pessoas no estádio, fez com que o Manauara, de alguma forma, se ligasse em como é legal ter um time local, como é legal se ver nas competições nacionais, e não só ficar vendo o clube de fora, né? Ver as competições nacionais ali no seu quintal, ali na Arena da Amazônia, um estádio maravilhosamente lindo, que nem sempre acaba tendo uso adequado, assim, um uso digno aí do seu tamanho, do custo que ele teve, né, para a Copa do Mundo. Então, quando um time de Manaus, um time do Amazonas acaba crescendo, a gente vê isso. O Iranduba, no futebol feminino também, o Iranduba, quando teve grandes momentos, ali ficou nas primeiras posições do futebol feminino nacional, acabou levando bons públicos, porque as pessoas gostam. As pessoas de Manaus gostam do futebol local, elas querem um futebol local forte. Só que elas não veem isso acontecer. E com o Manaus ali, o Manaus provavelmente vai... O Manaus, olha, que teve dirigente fazendo rifa, teve que lutar aí para pagar salário, para atrasar. É um clube novo, é um clube fundado da dissidência, de dissidência política de outros clubes, quer dizer, é um clube novo que nem tem tanta raiz assim. Foi fundado por briga política de outros clubes, né? Então tem essa história ali, né? E mesmo assim acabou conseguindo se organizar o suficiente para conquistar títulos estaduais, conquistar alguma torcida, já começou a formar alguma torcida e acabou atraindo a atenção de todos e chegando à Série C. Com isso, o Manaus tem até alguma chance de chamar a atenção de empresas locais ou de empresas nacionais, até, sei lá, que resolvam, de repente, ajudar um pouco, investir um pouco no clube, para ver se o clube, de repente, fica na Série B ou, de repente, até sobe para a Série B. Série C, fazer boa campanha na Série C ou até sobe para a Série B, né, ter algum investimento aí num clube local. E isso pode servir de motivação ou de impulso para outros clubes, sobretudo Nacional, FAST, São Raimundo e, em segundo plano, o Rio Negro, porque o Rio Negro cai para a segunda divisão estadual, que é um vexame desgraçado, né? Um clube com a história do Rio Negro está jogando na segunda divisão estadual. Mas pode motivar esses clubes. Primeiro, motivar como motivação interna, né? O clube resolve se organizar porque percebe o que um rival local fez, que nem precisou de tanto assim, nem precisou de um super investimento para chegar numa divisão nacional e de repente ir atrás, né? Até porque com a promoção do Manaus abriu uma vaga amazonense para a Série D do ano que vem, que será ocupada pelo Nacional, que é o time de mais torcida, o time local de mais torcida. Então, até tem um potencial ali de fazer alguma coisa. Então isso pode motivar os demais clubes a se organizarem, criar uma paz interna ali, se organizarem e de repente até mobilizar a sua torcida. Porque é verdade que tinha muito nacionalino, muito torcedor do Rio Negro, muito do torcedor do São Raimundo, do FAST, apoiando Manaus. Mas se de repente se cria um clima de rivalidade, pode estabelecer o Manaus até como um rival, e daí não uma rivalidade que seja uma rivalidade destrutiva, mas uma rivalidade construtiva para botar o futebol amazonense na boca do povo no dia a dia, né? Chegar e fazer com que os clássicos, com que os jogos tenham mais calor,
torcedor, tenham mais rivalidade, que a torcida, aquela pessoa que tem uma simpatia já pelo Rio Negro, pelo Fácil, pelo São Raimundo, comece a querer pegar no pé também, comece a querer cobrar, comece a repercutir, comece a ir no jogo, se motivar. Não vai levar 40 mil pessoas na Arena da Amazônia todo dia, mas se os clássicos amazonenses começarem a levar 15 mil, já é um crescimento legal, interessante, porque até agora os clássicos estão sendo no estádio da Colina, que é o estádio do São Raimundo, que é um estádio pequenininho, mas é um estádio que está mais dentro das dimensões do público que os clássicos amazonenses têm levado. A final do estadual entre o Manaus e o Nacional foram entre o Fácil Nacional, foram no estádio e o Fácil e o Manaus, foram no estádio da Colina, que é um estádio pequeno. Então, fazendo toda essa mobilização, de repente o futebol amazonense renasce, né? As torcidas voltam a se conectar com os clubes, de repente podem até pensar em algum sistema de organizar formas de ter um calendário para o ano inteiro para esses clubes, nem que seja, por exemplo, criando uma a Copa Amazônia com os times do Pará, que também tem no segundo semestre, jogam a Série C do Campeonato Brasileiro, mas só também, né? De repente pegar o Remo e o Paysandu, mas até pegar outros times do Pará que tem alguma força ali, tem alguma condição que de repente poderiam se interessar por um calendário anual ali, como São Raimundo, São Francisco, o Bragantino do Pará que teve um bom ano agora, de repente criar alguma Copa ali entre Pará e Amazonas para reforçar algum sentido de rivalidade, mas para manter esses times na ativa e esses times sempre de alguma forma presentes no dia a dia do torcedor. Tem potencial ali. Manaus é uma cidade enorme, ainda que é uma cidade ilhada por causa da floresta, mas é uma cidade enorme, é uma cidade que tem potencial econômico e é uma cidade que as pessoas gostam muito de futebol e elas têm alguma conexão sim com os clubes locais, ainda que menor que a conexão com o Flamengo, mas tem conexão local, né? Então podia se trabalhar mais isso e de repente o Manaus subir serve de oportunidade. Agora tem que aproveitar, porque teve uma não faz muito tempo, faz aí uns 15 anos, e não foi muito aproveitada, que foi, 15 anos não, 20 anos, que foi o caso do São Raimundo, né? Quando o São Raimundo foi tricampeão da Copa Norte, foi vice-campeão da Série C de 99, a Série C que o Fluminense ganhou, jogou vários anos a Série B, a Série C naquela época era a última divisão nacional, né? Não existia a Série D. O São Raimundo foi vice-campeão, ficou atrás do Fluminense. Depois ele jogou há vários anos a Série B. Nesse período, o Vivaldão, né, que era o grande estádio de Manaus na época, lotou vários jogos aí do São Raimundo contra a Figueirense, contra a Brasil de Pelotas, né, que foram jogos aí pouco antes do acesso do São Raimundo, da classificação do São Raimundo para a fase final da Série C de 99, o jogo contra o Serra lá, os jogos que acabaram levando ao acesso do São Raimundo, os jogos do São Raimundo na Copa Comebol, que o São Raimundo fez uma boa campanha na Copa Comebol, também levou bastante gente, os jogos na Copa Norte, lá contra o Sampaio Correia, contra a Paysandu, levaram muita gente, e teve até estádio Vivaldão lotado por um São Raimundo Rio Negro com o final de campeonato amazonense. Mas aquilo não durou, né? O São Raimundo ficou até muitos anos na segunda divisão, acabou não se sustentando, caiu, e nesse período não se construiu nada. Rio Negro, Nacional, Fast não aproveitaram esse momento aí para se consolidar também, de alguma forma ter um pouco mais de força, ter um pouco mais de torcida, alguma coisa ali eles não conseguiram aproveitar. E isso não pode ser desperdiçado agora, né? Não é toda hora que o futebol do Amazonas vai ter uma chance como essa, né? De ter a cidade mobilizada em torno do futebol local, levando 44 mil pessoas ao estádio. Mais do que o Manaus, porque é óbvio que o Manaus tem que ficar atento, tem que já estar se preparando, pensando, planejando como vai fazer um time para fazer uma boa Série C, para não fazer como talvez aconteça com o Atlético Acreano desse ano, que subiu ano passado, mas agora está dando toda a pinta que vai voltar para a Série D, não está conseguindo fazer uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. O Manaus tem um potencial maior, é um time de uma cidade maior, mais rica do que Rio Branco, mas o Manaus tem que já estar se planejando, vai ser um campeonato difícil.
provavelmente o Manaus vai ficar num grupo que ele vai ter que fazer jogos contra time do Sul e do Sudeste, como é a formatação da Série C desse ano, com um grupo do Nordeste e um outro grupo aí com times do resto do país aí, e que vai do Atlético Acreano, do Remo e do Paysandu até lá no sul do país, né? No Ipiranga de Erechim. Então, provavelmente vai ser uma configuração assim, então vai ser um campeonato duro, o Manaus tem que estar se preparando para isso. Mas os outros também têm que se preparar, os outros grandes também têm que ficar atentos, porque é uma oportunidade única para o futebol do Amazonas. Única não, mas é uma oportunidade bem rara, é uma oportunidade que acontece a cada 15, 20 anos ali, e se for bem aproveitada, deixa de ser uma coisa rara, vai ser uma coisa comum ter um time amazonense ali na Série C, brigando, e pode até movimentar o campeonato estadual para ter mais torcida, né, para a Arena da Amazônia acaba virando um palco mais nobre do futebol amazonense, do futebol local, e não só um palco de jogos que o Vasco, que o Flamengo sejam chamados para fazer. Mas é isso, então, se você, principalmente que você é de Manaus aí, esteve no estádio, torce para algum time local, fala aí o que você acha aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo também, clique no curtir, se inscreva no canal, ajuda a divulgar o vídeo aí para os seus amigos de Manaus ali que possam ter algum interesse nessa história toda, tá bom? Um abraço e até mais.